Fala, meus amigos da Rádio Bandeirantes. Neste final de semana, um jogo muito importante para a Série B do Campeonato Brasileiro e para o Vila, que entra em campo neste domingo na Ilha do Retiro, em Recife, contra a equipe do Sport. E hoje eu tenho a oportunidade de bater um papo muito bacana, muito especial, com um jogador que é muito experiente, que rodou em grandes clubes do futebol brasileiro e hoje é uma das grandes referências da equipe do Vila Nova na temporada de 2023. Vou tentar não errar o nome dele. Jonathan Marlone Azevedo da Silva. Tem 31 anos, é natural de Agostinópolis, ali no Tocantins. Quase 10 anos no Vasco da Gama, se destacou muito no Rio de Janeiro, foi para a equipe do Fluminense, jogou no Cruzeiro, no Sport Recife, jogou na equipe do Corinthians, viajou à Coreia, passou pelo Brusque em Santa Catarina e desde o ano passado está vestindo a camisa da equipe do Vila. Estou falando com ele aqui, que é o Marlone Meia, que vem bater um papo conosco. Primeiro, cara, obrigado por aceitar esse convite. Como é que está sendo viver essa experiência? Você é um jogador extrema, rodou muitos clubes do futebol brasileiro e hoje o Vila está vivendo um momento muito bom. Como é que está sendo internamente para vocês no clube e pessoalmente para você, cara? Seja bem-vindo, bom te ouvir. Prazer estar falando com vocês aqui da rádio, prazer também estar falando contigo. Cara, para mim é um motivo de muita gratidão, né? Acho que eu tenho vivido dias maravilhosos aqui no Vila. Acho que quem acompanha o dia a dia que sabe que a gente é uma família, a gente se respeita, a gente tem nossos momentos de brincadeira, nossos momentos de seriedade, profissionalismo. Então, para mim aqui o Vila, eu tenho aprendido, caramba, mais esse clube, sabe? Que é um clube agregador. Eu acho que às vezes muitas coisas aparece só o jogador aqui, né? Mas muitas pessoas jogam por fora, né? A tia da cozinha é o cara que limpa o campo, né? Ajeita aqui a grama pra gente. A galera do marketing tem todo um time por fora nos dando essa estrutura para a gente chegar aqui e realmente desempenhar o melhor. Então, para mim, o que se resume o meu momento aqui no Vila é só gratidão mesmo. Não tenho nem o que reclamar, até porque é um clube que eu tenho amado e gostado e sem dúvida esse momento que a gente está vivendo é fruto do que a gente vem plantando, né, na competição. Ô Marlone, quando você chegou, me lembro muito bem que a gente conversava que era um clube que você ia buscar voltar a ter uma sequência e você está tendo agora, já são 38 jogos, se eu não me engano, que você tem pelo Vila. Você já realmente já está vivendo, voltando a viver um grande momento no futebol de sequência, de atuação, de um momento bom em clube, porque quando você chega no Brusque, já quase que imediato você se contunde, você tem uma lesão mais séria e demorou até a sua retomada. O Vila hoje a gente pode colocar que você recuperou tudo isso? Sem dúvida, eu acho que a gente joga de todas as formas, né? Tanto dentro de campo como fora. E sem dúvida que o Vila tem sido um clube que tem me dado essa oportunidade de recuperar meu futebol, né? E a gente sabe que não só na vida de um jogador, mas eu acho que na vida do ser humano, a gente tem altos e baixos, né? Então a gente também passa por isso, né? Porque a gente é jogador, que a gente é uma máquina que não erra, que não falha, não. A gente tem momentos realmente que passamos por um processo que muito deles a gente nem entende o porquê, mas a gente sabe que faz parte da vida, faz parte de uma profissão, né? Acho que todo mundo não começa grande, a gente começa, né, pequeno. Então, sem dúvida que o Vila tem sido um clube assim que tem me dado oportunidades e para desempenhar meu futebol e junto com meus companheiros. Me lembro que quando você surge no Vasco, o número que eu falei, quase 10 anos, está certo, né? Desde a base você jogou quase 10 anos ali no Vasco, Cruzeiro, Fluminense, Sport, Corinthians. 2016 você marcou um lindo gol na Libertadores da América, foi comandado pelo Tite. Chegou em algum momento assim, que te deslumbrou, cara, quando você estava muito grande, você chegou com muito moral na equipe do Corinthians, que recentemente era campeã brasileiro, com o técnico Tite, Libertadores da América, Recopa, enfim. Como foi chegar nesse patamar, Marlon? Chegou só um pouquinho pra cá. Isso. Cara, na verdade a gente, né, como você falou, sou de Augustinópolis, Tocantins, né, a gente sempre tem um sonho de ser jogador, mas a gente nunca imagina que a gente vai, né, a gente não consegue ver o futuro, né, a gente imagina um dia estar fazendo o que a gente ama, né, se tornar um jogador profissional. Então, para te ser bem sincero, eu nunca imaginava, né, viver o que eu vi na minha carreira, o que eu vivo até hoje, né, eu sempre sou grato a Deus por tudo que Ele permite em minha vida, tanto coisas boas como às vezes as ruins que vêm para nos fazer crescer também, tudo coopera, né?
E, cara, em nenhum momento eu me deslumbrei porque eu sempre tive uma cabeça muito centrada. Eu sempre tive uma cabeça muito focada, primeiramente em quem é o Marlone, que é um ser humano Marlone, né? Porque muitos conhecem o Marlone pela produtividade, né? O que eu produzo aqui em campo, o que eu faço aqui em campo. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas vão me conhecer pelo que eu produzo aqui, né? E às vezes não sabe o ser humano, né? Realmente quem nós somos. Quem é o Marlone? Cara, o Marlone primeiro é um filho de Deus, é o pai, cara, da Angelina, da Antonella, esposa da Carol. É um cara que tem gratidão, né, pelo dom e o fôlego de vida. Então, eu me vejo nessa identidade hoje, né? Então, quando eu vivi tudo isso na minha carreira, Marlone também é um cara humilde, um cara simples, gosta das coisas realmente simples, né? São as minhas raízes. E isso não fez eu deixar de deslumbrar, não fez eu querer ser melhor que os outros, ou pisar em alguém, né? Então, mas quando eu vivo isso na minha carreira, eu lembro que eu ia para casa no carro chorando, agradecendo, poxa, tô vivendo isso mesmo, será que é verdade? E faz a gente refletir, cara, de onde nós saímos, de onde a gente começou, cara, da minha escolinha lá, Grêmio Esperança, lá no Tocantins, em Augustinópolis. Pô, os primeiros toques de bola, eu ia para o meu campo de bicicleta, jogava descalço na quadra. Então aí daqui a pouco você passa por grandes clubes do Brasil, vive grande experiência. É algo que só tem que agradecer mesmo primeiramente a Deus, porque eu acho que se dependesse só do ser humano, a gente ficava distante disso. Marlone, quando foi o momento que você encontrou esse teu lado? Porque para quem não sabe, a gente vai falar aqui, eu vou até pedir para você chegar um pouquinho mais também aqui para frente aqui. Para quem não sabe, você tem um projeto muito legal, cara, que chama Jogando Fora das Quatro Linhas. Como que começou? Eu queria que você contasse isso para todo mundo que está nos assistindo, para quem conhece só o Marlone como jogador. Mas como é que nasceu esse projeto? Porque você ajuda muita gente. Depois eu vou te contar a história por quê. Então, esse projeto, eu sempre fiz isso nos bastidores, né? Se eu for contar as histórias de casamentos que foram restaurados, vidas que estavam querendo desistir de sonhos, né? Cara, milagres e tantas outras coisas, é muita história, né? Pela bola que eu já vivi, né? E eu costumo dizer que eu sou um atleta disfarçado, né? Porque a chuteira é apenas uma ferramenta para mim exercer o meu dom que Deus me deu, mas também fazer desse dom para ajudar as pessoas, que hoje é o meu propósito, né? Então, a gente vive muito nessa bolha do futebol, né? Cara, de resultado, sabe, de vencer, de cara se perder, você, pô, não vive. E na verdade, o futebol para mim ele é apenas uma parte da minha vida, ele não é a minha vida. Eu acho que ele é apenas uma parte, né? Eu tenho uma família, cara, eu tenho outras coisas, eu tenho outras áreas, tenho minha área emocional, tenho minha área, né, além da profissional, tenho minha área conjugal, então tem outras coisas. Então, e às vezes eu vejo muitos jogadores, muitos atletas que eles entram nessa bolha. Então a primeira coisa que eles fazem é comprar um carrão, né, comprar um relógio de ouro, botar um cordãozão para exatamente viver dentro dessa bolha, né? Então, tipo, eu não posso, né, ter menos que o outro atleta. Então, às vezes a gente vive nesse ciclo, né? E eu nunca fiz parte disso. Eu sempre fui na contramão, né? Não estou dizendo que isso seja errado, né? Mas esse projeto já vem, cara, desde a base do Vasco. O nome surgiu em 2020, quando eu estava na Coreia, naquela época da pandemia. Eu comecei a fazer lives, comecei a fazer vídeos, né, como eu posto nas redes sociais. E, e o nome já tinha no meu coração, mas ainda não tinha criado, né, colocado ele realmente numa rede social para pessoas verem qual é o projeto a ser seguido. E na verdade, cara, o atleta, ele de repente está cercado por agentes, vamos falar assim, por familiares. E muitas vezes o atleta ele só se preocupa com o jogo dentro das quatro linhas. Ou seja, então, se o cara não for relacionado, se o cara não tiver titular, de repente na cabeça dele, a vida dele tá sabe, nada tá acontecendo. E é aí que entra o jogar fora das quatro linhas, né? Porque uma vez um amigo meu lá do esporte, Matheus Galdesani, eu tava sendo uma das peças principais do esporte naquele ano de 2015. Cara, titular, então pra mim, pra que olhar pro lado, pra direita e pra esquerda? Simplesmente estava tudo dando certo na minha vida, eu fazendo gol, a gente no G4 e, pô, ganhando de todos os clubes. E uma vez eu vi ele passando cabisbaixo, né, pelo clube, e eu fui até ele.
Eu falei, cara, como é que você tá? Né? O que você tá passando? Ele, pô, cara, eu tô triste porque não venho jogando, só tenho 1 ano de contrato aqui, minha esposa tá grávida, eu tenho uma filhinha de 2 anos, se eu não jogar aqui eu não sei o que vai acontecer e tal. Falei, cara, olha só, sai um pouco das 4 linhas de dentro dela e vamos para fora. Você tem um carro, cara. Você tem uma casa para morar. Você tá com saúde. Não tem faltado nada. Então a sua vida, cara, tá na frente de muitas pessoas. Não é pelo simples fato que você não tá em evidência, que você não tem valor, que você não é querido. Então, isso é jogar fora as 4 linhas. É você olhar para o lado, é você estender a mão, é você apresentar um caminho, é você dar destino para pessoas que muitas vezes não têm aonde chegar, né? E, cara, isso fui vivendo durante a minha profissão até hoje, né? E criou esse projeto chamado, né, Jogando Fora as 4 Linhas, que é um jogo onde ninguém vê, né? Um jogo onde só quem está aqui nos bastidores, às vezes atletas vêm falar comigo, Marlone, cara, eu tenho passado por isso, cara. Minha família tá acabando, cara, eu tô vivendo isso. Às vezes eu tô viciado em certas coisas e a gente, sabe, começa a colocar ali pilares para ser seguido. E um deles, o principal, é Deus, para ele sair daquela vida e encontrar o verdadeiro sentido da vida. Porque muitas pessoas colocam o futebol, volta naquele assunto, como a principal área da vida deles. E quando acabar? E é uma carreira curta. Entendeu? A pessoa vai ficar depressiva, vai viver de quê? Então, o sentido, muitas pessoas, já que a gente está falando da nossa profissão, muitas pessoas colocam a verdadeira alegria numa casa. Uma casa do ano, um carro do ano, poxa, numa viagem top. Só que isso não tem nada a ver com a verdadeira alegria, né? Então, eu tenho vivido isso aqui no Vila, como em outros clubes, eu tenho colocado isso em prática, né? Aqui na base também a gente tem vivido essa experiência. E, cara, muitas pessoas estão sendo transformadas, muitas pessoas estão sendo tocadas e encontrando de fato o seu verdadeiro sentido de vida e propósito. Cara, e é muito bonito o seu projeto. Eu acompanho, eu conheci o seu projeto, tem suas filhas ali também, que realmente é. Para quem não conhece, esse projeto do Marlone é um projeto que está lá no Instagram, né? Para quem não conhece, e a audiência é muito grande. Para quem queira conhecer um pouco do seu trabalho fora das 4 linhas, como é que te acha lá? É só botar F4 linhas, né? Que você acha lá, @F4 linhas, você já acha. E eu criei esse projeto para estar ajudando pessoas. Essa ferramenta eu criei só para minha voz chegar aonde eu não consiga ir. Esse é o propósito desse projeto. Então, se você quiser acompanhar lá, chama F4 linhas. Você tem noção que conseguiu? Sem dúvida, a gente está conseguindo. E o propósito é isso, da gente chegar quanto mais longe, essa voz chegar em casa, em lares, em vidas, para de alguma forma trazer uma solução, um sentido de vida, né, para vidas. É o seu projeto quando eu não quero te aposentar, porque você É. tá novo, você tem 31 anos, mas é o seu projeto quando você parar, você vai seguir, porque eu vejo o Zé Roberto que jogou no Palmeiras, seleção brasileira, ele seguiu também esse caminho, né, de dar palavra, de levar para um ex-jogador, para quem tá no futebol, para quem não tá, enfim. E o Ricardo Oliveira talvez seja hoje, que ele é chamado de pastor no meio do Sim. futebol, não sei se você já chegou a ter contato com ele. Um projeto seu seguir esse caminho quando você parar? Olha, eu sei que é mexer com vidas, né? Eu acho que o maior propósito nosso aqui na Terra não é sobre as coisas, porque as coisas elas são substituíveis, né? Você compra um carro, daqui a pouco você pode trocar ele. E as vidas, né? Quando uma vida se perde, quando um casamento se perde, né? Quando um filho vai embora, não tem como substituir, né? Então acho que o propósito maior de Deus aqui na Terra é sobre vidas e não coisas, né? E eu pretendo estar ajudando de alguma forma, ou dentro ou fora do futebol, com a minha história também de vida, né? Porque não era nem para eu estar aqui, eu tenho um irmão gêmeo. O Marlos. Isso. Então, eu acho que tudo isso vem desde o meu nascimento, desde o projeto que foi preparado. E só tem 2 coisas que não tem como a gente escolher na Terra, né? É quem vai ser nossos pais e aonde nós vamos nascer. O resto é escolha do ser humano. Infelizmente, por muitos não saber o seu destino, o seu propósito, acaba tendo escolhas precipitadas, baseando em seus sentimentos, né, em suas emoções,
e acaba se distanciando mais e mais ainda do verdadeiro propósito divino que é o Senhor. Quando você disse, me chamou a atenção isso aí. Quando você disse que não era nem para estar aqui, por quê? Cara, a gente tem que ver um dia aí pra gente contar a minha história inteira, né? Mas eu vou só resumir. Minha mãe foi abusada com 13 anos, né? E, e ali ela sofreu, cara, tanto uma pressão psicológica, uma pressão por ser criança. E minha mãe quase toma um remédio pra me matar, só que ela não sabia que tinha duas crianças ali no ventre. Então, assim, inclusive eu tô até focado em escrever um livro e tal, pra através da minha história poder chegar em outras pessoas, né? Então, assim, não era nem pra eu estar aqui, né? Acho que eu tô aqui por um propósito. Então, minha mãe, ela teve eu com 13 anos ali, quase a gente não vinha com vida. E ela sofreu ali muitas coisas e ela disse que quando pegava o remédio para tomar, ela disse que uma força controlava ela, né, para ela não tomar. E ela fala: "Meu filho, eu não sei por que vocês estão aqui, é algo de Deus, porque pelas minhas forças, pelo que eu vivi naquele tempo, né, naquele processo, eu não tinha condição nenhuma de criar vocês e também de realmente viver o que eu estava vivendo naquele momento. Tanto que eu sou filho adotivo, eu fiquei 18 anos sem ver meu irmão, né, Marlon, porque quando eu nasci, minha mãe não tinha condição nenhuma de, né, física, psicológica e financeira de me criar, e eu fui para outra família. Então fiquei 18 anos sem ver meu irmão, e foi através do futebol que eu encontrei ele, quando eu estava na base do Vasco da Gama. Meu irmão foi, eu fiquei no Tocantins, meu irmão foi para o Piauí. Então, assim, não tinha celular naquela época, era orelhão e tal, então não tinha contato. Eu lembro que um dia eu estava na escola e um dos meus amigos nessa brincadeira falou assim: "Cara, eles não são teu pai, né? Que eu sou russinho assim, e meus pais é mais moreno." E eu cheguei em casa, perguntei pra eles: "Pô, meus amigos falaram que vocês não são meu pai e tal." Coisa de criança, né? Brincadeira na escola. Eles falaram: "Ó, realmente você é adotivo." Eu tinha 7 anos na época. "Você é adotivo, você veio de outra família." Mas eles não me explicaram o que hoje a minha mãe biológica me conta, né? Do que ela viveu do nascimento. Então Como é só que é o nome dela? é Maria. E hoje ela mora em Tocantins. Não, hoje ela tá em Teresina, Piauí. Hoje ela tá lá em Teresina, Piauí, e meus pais, né, estão em Augustinópolis, Tocantins, manteve lá. Se você pudesse dar um recado para tua mãe biológica que passou por isso e mesmo assim se manteve firme e existe um propósito para isso, e você seguindo uma palavra muito forte hoje, você sabe disso. O que você diria para ela? Dizer primeiramente gratidão, que ela é uma guerreira e que mesmo ela sem saber, ela obedeceu à voz do Criador. Cara, eu vou te falar, é até difícil, porque ninguém sabe das coisas, né, Marlon? É até engraçado quando você recebe crítica de torcedor, não sabe por que tu não tá rendendo em campo, ninguém, muitas vezes não sabe disso. Você tocou numa, chega mais pra frente, pra gente não ficar longe. Você tocou no assunto do Galdesani, que você, um dos jogadores que você chamou, pegou pelo braço e ajudou. Você, por exemplo, em muitas vezes quando você não estava sendo aproveitado com frequência, não entrando nos jogos, chegou a algum momento que você abaixou a cabeça? Não, nenhum momento eu fico de bico. Eu acho que tu pode 99% dos atletas aí você pode chegar e falar: "Cara, como é que é o dia a dia do Marlone?", né? Muito pelo contrário, no futebol tem muito isso, né, cara, de exemplo. Hoje eu tô jogando pelo meio, às vezes também eu faço um meio aberto, né, buscando esse jogo por dentro. Eu já trabalhei assim com o Claudinei em outros clubes, né? Já fiz isso também no Corinthians, tal, que é um falso ponta, diferente do Brito, do Ronald, que são jogadores de mais sprint, né? Então, geralmente esse meio aberto, ele é mais para construção, né, de sair da beirada até buscar o jogo do meio para confundir o marcador e gerar o espaço nas costas do volante. E, e todos, cara, todos, Vitor Andrade, Paredes, Ronald, Brito, antes do jogo eu dou um abraço nele. Às vezes eu falo: "Ó, Deus te abençoe, cara. Vai leve, cara. Vai leve", né? Porque tem muito disso, né, de criar uma competição maldosa, né? Tipo assim, então eu nunca levei pra esse lado. Eu sempre levei: "Cara, se ele estiver feliz, se eles fizer o gol, é o meu gol, é a minha felicidade." E quando você vive essa bolha, quando você vive dentro dela, você acaba realmente tendo esses sentimentos ruins. E aí é onde tua produtividade cai no treino, é onde teu dia a dia, é onde você começa a olhar para o treinador de cara feia, é onde você começa a olhar para os funcionários que as coisas não estão fluindo contigo.
E como eu te falei, isso é quando você entende de fato por que você está aqui na Terra, o porquê eu estou aqui em Goiânia, o porquê eu estou aqui no Vila, né? Então, sem dúvida que isso é só uma das coisas que eu faço aqui nos bastidores. Mas, cara, às vezes no quarto, às vezes... Quantas vezes nas vésperas do jogo eu venho aqui no campo, né, revelar algo íntimo, tá? E a gente ora aqui, né? A gente caminha aqui orando. O grupo todo? Não, aí é Alguns. alguns. Aí vem eu mais eu e o Doma, zagueiro, né? A gente faz nossas reuniões aqui no auditório também antes dos jogos. Depois que acaba, tem um lanche já aqui. A gente sai já. Eu sei que Deus não entra em campo, eu sei que Deus não chuta, não chuta a bola pra gente. Mas a gente pede livramento, pede paz, pede que seja um tempo. E não é à toa que a gente está invicto em casa aí já tem alguns jogos, né? Isso aí não é, é um preço. Então, quando você está de frente de uma obra, né? Sem dúvida que o preço vai vir, né? Não tem como. Mas eu sempre procurei, cara, entender que muitas das vezes existem muitas pessoas que elas estão falando não delas, mas das feridas delas, né? Então, às vezes o cara teve um trauma, foi abandonado pelo pai, às vezes o cara foi ferido lá, de repente, quando era, né, na infância, e o cara não conseguiu se curar até hoje. Eu nunca vi um ferido curar, sempre vi um ferido ferir. O curado cura, o transformado transforma, o liberto liberta. Então, quando você começa a encontrar isso, você começa a viver uma vida grata e paz, né? Então, é isso que eu sempre procuro fazer aqui no Vila e onde eu vou para seguir a minha missão e o meu chamado. Deixa eu te perguntar uma coisa, pela experiência que você tem, no primeiro semestre não deu certo. 3 eliminações seguidas e você, pela envergadura que já construiu no futebol, o torcedor te cobra mais. Pelo menos eu tenho essa percepção que o Marlone não tá produzindo. Algumas críticas à torcida, você chegou a ver como injustas? Cara, eu entendo o lado do torcedor, né? Eu acho que eu, eu não vejo como um lado ruim. Porque eu acho que faz parte não da torcida do Vila, da nossa cultura do futebol, né? Então, para você ter ideia, a gente vem no estadual com um time novo, tudo novo, jogadores chegaram novos e tal, treinador novo. E a gente sabe, cara, que a nossa cultura não tem paciência, né? Cara, infelizmente já quer o resultado para ontem. Então as coisas não encaixou como poderiam, como acontecer. A gente não queria que isso acontecesse, porque o nosso plano aqui era realmente buscar o Goiano, buscar chegar mais longe, a Copa Verde também. Só que para você acompanhar aqui muito bem, né? Cara, o jogo da Copa Verde não tinha banco. A gente teve que completar o banco. Então muitas vezes a gente acabava. Eu joguei do terceiro jogo até o final, até o último jogo contra o Cuiabá, um incômodo no meu joelho que eu não aguentava fazer o movimento para dentro. Ninguém sabe disso. Então isso me impossibilitava de correr. Eu tratava aqui de manhã e de tarde com o Romildo, com todo mundo. Isso me impossibilitou muito de produzir o que eu poderia. Só que assim, ninguém está no nosso dia a dia, não sabe do nosso corre, do que a gente passa. Então eu tive um problema no colateral que eu tive que... É porque, tipo assim, né? Se eu fujo, aí, tá com o Miguel, tá querendo ficar, não sei o quê. Mas eu tive que jogar, às vezes impossibilitado, com a ajuda da físio e tal. Mas, cara, no meu limite, não estava 100%, né? E muitas das vezes acabava realmente não rendendo o que eu poderia render por conta desse incômodo. Mas quanto às críticas, isso faz parte, cara, sabe? Faz parte. Eu acho que eu não levo isso pro lado ruim, tipo de, pô, eu vou entrar, vou calar a boca desses caras. Não, muito pelo contrário. Eu acho que eu sei quem é o Marlone, sabe? Eu acho que começa por aí. Eu sei onde está a minha identidade, né? Eu acho que se chegar aqui e eu falar, cara, tu é um repórter, cara, meia boca. Eu acho que, cara, beleza, eu posso falar o que eu quiser. Mas você sabe, você estudou, cara. Cara, você pagou um preço, você viveu o processo doloroso para chegar aqui hoje, para estar vivendo o que você está vivendo hoje. Então, tipo assim, não é uma palavra, alguma coisa que vai mudar a tua identidade. Isso faz parte da cultura. Então eu vejo, cara, que faz parte, né, do futebol, mas que também muda muito rápido. Daqui a pouco faz um gol, daqui a pouco é ovacionado. E assim é o futebol. Para começar a fechar contigo, Marlone, deixa eu chegar. Deixa só para a gente encerrar. Vila está vivendo um grande momento, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor. E eu queria saber de você, até onde você pensa em ir com o Vila, com essa camisa? Porque
Você sabe da história daqui de luta, Sim. nunca chegou numa elite do futebol brasileiro e o torcedor tá sonhando muito. Você tem a dimensão, cara, que você pode fazer parte do único grupo que colocou o Vila na primeira divisão? Sem dúvida, tem essa dimensão. A gente conversa entre nós, eu e o Ralf, que somos os experientes também com outros aí. E eu acho que, cara, sonhar não paga preço nenhum, cara. Sonhar, você é livre, né? Então, a gente tá focado nessa missão, a gente tá querendo trazer isso mesmo na prática, né? Sair um pouco do papel, mas ir para a prática. E, cara, o torcedor, o que ele pode esperar de nós é que a gente está focado, que a gente está unido. E eu vejo que onde há união tem crescimento. E sem dúvida que eles também estão jogando junto com a gente, né? Isso é importantíssimo num campeonato igual uma Série B. E, cara, assim como vocês estão esperando ansiosamente viver esse sonho, viver esse momento, sem dúvida que nós, cara, também até arrepia. A gente quer viver isso também, quer colocar o nosso nome aqui na história do Vila, quer dar esse presente pro torcedor que tanto merece, né, cara? A gente sabe que o Vila é uma paixão, o torcedor é um amor profundo. Então, assim, sem dúvida que, cara, eu não tenho dúvida que não só a Goiânia, mas o estado de Goiás iria parar o Vila na Série A aí, e iria ser notícia aí no Brasil inteiro com acesso do Vila. E a gente está focado nisso e esperamos colocar o Vila na Série A. E sem dúvida que com o apoio deles será fundamental ainda mais. Cara, vou te revelar uma coisa, eu tenho 18 anos, uma das melhores entrevistas que eu fiz, cara, uma das mais sinceras que eu vi um jogador fazer. Obrigado por aceitar esse convite, tá? De todos nós aqui da Rádio Bandeirantes, a gente deseja cada vez mais sucesso, porque o sucesso do Marlone é o sucesso do Vila e o sucesso do torcedor, consequentemente. Obrigado, cara. Eu que agradeço, todo mundo da rádio aí, conta sempre comigo, tamo junto.